Boa tarde. Hoje, 20 de maio, algumas pessoas estão com dúvidas o que é que essa data significa para Lençóis. É feriado, não é feriado, é ou não é aniversário da cidade? E eu vim aqui para poder ajudar a tirar algumas dessas dúvidas. Bom, o que é que aconteceu? Em Lençóis, historicamente, o aniversário da cidade, o feriado da emancipação política de Lençóis, era comemorado no dia 18 de dezembro. Em um determinado momento da história recente, houve uma alteração e esse aniversário passou a ser comemorado e o feriado passou a ser no dia 20 de maio. Quando foi agora esse ano, as pessoas perceberam que hoje é 20 de maio, não é feriado e nem é comemorado o aniversário da cidade. E alguns ainda se perguntam por quê. E então vamos observar o seguinte para poder a gente entender. No ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou a nova lei orgânica do município. E lá na nova lei orgânica, os vereadores aprovaram e definiram o quê? O feriado da emancipação política de Lençóis, portanto o aniversário de Lençóis, é 18 de dezembro. Mas os vereadores não fizeram isso do nada. Na verdade, houve uma discussão, houve uma orientação técnica. Inclusive, em determinado momento, eu fui à Câmara, conversei com os vereadores, fiz um ofício, inclusive sugeri a eles que solicitasse, pedisse a alguma instituição um auxílio técnico. E assim eles fizeram e o IPHAN se disponibilizou e levou essa solução, esse esclarecimento. E também registrando que não é só uma decisão da Câmara, não é só uma lei que define, não é só isso. É tudo isso baseado em fatos históricos. Então o que é que acontece? O que é o 20 de maio? Quando, pesquisando algumas coisas, algumas pessoas encontraram um registro que diz que 20 de maio de 1864 é a data da Lei 946, que promoveu a Vila de Lençóis à categoria de cidade. Então, foi associado o seguinte: se a vila foi promovida à categoria de cidade em 20 de maio, e todos os municípios são sediados por uma cidade, na visão contemporânea, então foi ali que Lençóis foi emancipado. Por quê? Foi nesse momento que Lençóis recebeu a categoria de cidade. Antes não era um município independente, autônomo, se não tinha a sua cidade. Na verdade, esse foi o grande equívoco. Até 1938 no Brasil, as sedes municipais não precisavam ter a categoria de cidade. Podia ser cidade ou poderia ser vila, sem problema nenhum. Apenas em 38, com o Decreto-Lei 311, é que foi definido que todas as sedes municipais receberiam a categoria de cidade. Tanto aqueles municípios que já existiam e que as suas categorias de sedes ainda eram vilas, como os municípios que dali para frente fossem criados, já seriam criados com as suas sedes automaticamente já categorizadas como cidade. Até 1938 era diferente. É preciso observar que no Brasil as pessoas, ou melhor, as instituições seguiam um regramento político, jurídico, administrativo similar ao de Portugal. Memorando inclusive as ordenações filipinas. E em Portugal até hoje você vai lá e pode verificar e vai perceber que existem territórios autônomos, municípios, que as suas sedes não são categorizadas como cidade. Mas enfim, no Brasil era assim, até 38. Ou seja, até 1938, um município podia ter sua sede categorizada como vila ou como cidade. No entanto, todos os dois casos seriam municípios autônomos. E a gente observa, inclusive,
na Constituição do Império de 1924. Lá no seu título 7º, artigo 2º, vai dizer das câmaras. E lá vai dizer o seguinte, artigo 167, né, que é do capítulo 2º do título 7. 167 o artigo. Em todas as cidades e vilas ora existentes e nas mais que para o futuro se criarem, haverá câmaras, as quais compete o governo econômico e municipal das mesmas cidades e vilas. Ou seja, cidades e vilas. Haverá câmaras que vão administrar, que vão cuidar, que compete o governo econômico e municipal. Ou seja, a estrutura jurídica do país era essa mesma de Portugal. Era uma estrutura que cabia os municípios terem sua sede, tanto vila como cidade. Ponto. Aí o que é que acontece? Quando a gente faz a seguinte observação, mais Lençóis se emancipou do município de Mucugê, do que é hoje Mucugê. E já que Lençóis foi emancipado, foi dividido, né, foi desmembrado do município de Mucugê, vamos fazer uma seguinte observação. Segundo, né, Gonçalo de Ataíde Pereira, no Memória Histórica e Descritiva do município de São João do Paraguaçu, que hoje é Mucugê, diz o seguinte: de vila que era, passou a cidade por ato do governo do estado de 8 de outubro de 1890, após a proclamação da República. Mucugê teve a sua sede categorizada como cidade em 1890. Lençóis teve a sua sede categorizada como cidade em 1864. Se é o título de cidade que está condicionado à emancipação, como é que pode Lençóis ter se tornado cidade primeiro do que Mucugê? Pode, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O município pode ter sua sede tanto com uma vila como uma cidade. Mucugê tem sua sede como vila, era um município. Uma parte desse território de Mucugê desmembrou, criou um novo município, que foi o município de Lençóis. Sua sede era categorizada como vila. Passou alguns anos, a sede do município de Lençóis, já desmembrada de Mucugê, se tornou cidade. Passou mais algum tempo, só depois aconteceu o mesmo em Mucugê. Então é isso que significa o título de cidade. É um título honorífico, um título de honra. Porque ele é dado aos lugares, às sedes municipais que se destacam por algum motivo em questões econômicas, políticas, religiosas, militares, coisas que fazem com que aquela vila tenha um motivo para ser reconhecida com o título de cidade. É uma promoção honorífica. Nada muda na sua administração, na sua independência, nos seus poderes, porque se tornou cidade. Né? Acontecia também de se reconhecer cidade as vilas que adquiriam maior urbanidade, maior estrutura, né? Atendimento de saúde, hospital, algumas coisas relacionadas à infraestrutura. Então, simplesmente é assim. O que é que acontece? Aí também surgiu algumas outras indagações. Mas só pode ser com cidade porque até então não tinha o intendente, né, o que é o prefeito hoje, mais ou menos. Não tinha um intendente, só quando se tornou cidade é que
passou a ter a figura do seu próprio intendente. Bom, isso também é um equívoco. Por quê? O intendente ele só vai surgir após a proclamação da República. E tanto Lençóis como Mucugê, como outros municípios já existiam e não tinham intendentes, não tinham prefeito, né? A Câmara de Vereadores representava os dois poderes, tanto o legislativo como o executivo. E o presidente da Câmara, ele administrava toda a história. É assim que funcionava. Apenas com a proclamação da República é que vai surgir o Conselho de Intendência. Por um período curto se extingue as câmaras, depois volta e fica o Conselho e as câmaras. Mas enfim, não tinha intendente antes da proclamação da República, não tinha o que seria a figura do prefeito desassociado da Câmara, não existia. Era a Câmara Municipal e pronto, a Câmara Municipal concentrava os dois poderes. E assim funcionou o Brasil afora. Então, dizer que só com 20 de maio, só com a cidade é que ele só recebeu o prefeito ou o intendente, não funciona também. E o que é que a gente vai observar? A lei 428 de 28 de maio de 1852 cria 3 distritos na freguesia de Santa Isabel do Paraguaçu. O da Vila, ou seja, o da sede desta freguesia, o de Andaraí, que, compreendendo Xique-Xique até o Roncador, e o dos Lençóis, de Roncador até os limites da freguesia de Xique-Xique, Jacobina, Brotas com Santa Isabel. Essa lei criou os distritos de Lençóis, Andaraí e o da sede de Mucugê, já com Vila. Depois disso, tem a lei 604 de 18 de dezembro de 1856. O que é que diz lá? Artigo 1º. O distrito de Lençóis, que ora tinha sido criado na lei que falei agora, anteriormente, o distrito de Lençóis, pertencente ao município de Santa Isabel do Paraguaçu, fica elevado à freguesia e a povoação daquele nome à categoria de vila. Artigo 2º. O município e freguesia dos Lençóis tem por limites os dos distritos de Lençóis e Pedra Cravada, respeitados os limites dos termos vizinhos. No artigo 2º já considera o município, ou seja, já fala da municipalidade de Lençóis. Foi nesta lei de 18 de dezembro de 1856 que Lençóis foi emancipado. Foi o momento que se separou de Mucugê, do que hoje é Mucugê, que foi reconhecido seus limites como um limite municipal e que categorizou a sua sede como vila. Daí permitiu que se tivesse administração própria, Câmara Municipal e etc. Tanto é que com um pouco mais de tempo se instala a Câmara de Vereadores. Depois que a gente observa essas informações, dá para resumir e entender facilmente que não tem dúvida, né? O 20 de maio é uma data que rememora a uma lei que deu a sede do município de Lençóis a categoria de cidade. Porém, a sede do município já era um município emancipado. E a gente percebe também que até 38 não tinham diferenças nenhumas
nenhuma importante, ou melhor, nenhuma mesmo, no aspecto administrativo, jurídico, entre uma vila e uma cidade. Uma vila sediava um município independente, compreende? Autônomo. Então, sendo assim, não adianta a gente achar que o 20 de maio tem alguma coisa a ver com a aparição do intendente, porque não tem, né? Isso é pós-proclamação da República, né? Inclusive o intendente geral, ele só vai surgir lá em torno de 1905. A gente percebe que as leis brasileiras eram claras enquanto a isso, né? Como na Constituição de 24, que diz que as cidades e as vilas teriam as suas câmaras. A gente percebe como é que funciona ainda em Portugal, né? A gente vê no decreto de 1938, o Decreto-Lei 311, que só a partir daí que é obrigado aos municípios terem suas sedes categorizadas como cidade. Então, a gente sabe que a partir do dia 18 de dezembro, né, daquele ano de 1800 que até me falhou aqui a memória, de 1856, 18 de dezembro de 1856, foi o momento que Lençóis se desmembrou, ou seja, se emancipou e ganhou condições de ter uma administração própria, né? E fica fácil também quando a gente olha lá que Mucugê, segundo Gonçalo de Ataíde Pereira, só foi elevada à categoria de cidade em 1890, sendo que Lençóis foi elevada à categoria de cidade em 1864. Quantos anos antes? Anos antes, a sede de Lençóis foi elevada à categoria de cidade, anos antes em relação ao seu município mãe. Então, assim, não tem dúvida, o aniversário de Lençóis é o dia 18 de dezembro, porque é o dia da emancipação, é o dia que Lençóis recebe autorização para ter administração própria. E esse ano, no 18 de dezembro, Lençóis irá completar 165 anos de emancipação política, um marco, um momento importante para que a gente tenha a consciência de buscar um pouco mais sobre os fatos da nossa história e não deixar que a gente fique desinformado e simplesmente atraído por qualquer informação. E isso tudo que eu estou falando é muito simples de ser verificado, né? É só olhar no Decreto-Lei número 311 de 2 de março de 1938, né? É olhar a Constituição do Império de 1924, no seu título 7º, né? Quem tiver acesso ao Memória Histórica e Descritiva do município de São João do Paraguaçu, pode conferir também. E no livro Pequeno Álbum de Lençóis, temos lá também algumas informações. Então, o 20 de maio é uma data que Lençóis foi elevada à categoria de cidade, mas isso não significa emancipação. Portanto, não é o aniversário da cidade, porque o aniversário da cidade está associado ao momento em que ela recebeu autonomia, que ela se desmembrou de um outro município. O momento que ela surge como município independente e autônomo. E esse momento é no 18 de dezembro. Boa tarde para todos. Qualquer coisa estou aqui à disposição para tirar alguma dúvida, quem quiser. Pode contar comigo. E que todo mundo em Lençóis tenha
oportunidade de entender um pouco da nossa história, porque a gente só sabe arrumar, organizar, né, o nosso caminho para onde a gente vai seguir se a gente tiver boas informações de como são as nossas bases, de como foi esse caminho que fez com que os nossos antepassados chegassem até aqui. Boa tarde para todos.